amigos da FEB TV. Nós estamos iniciando mais uma série do programa O Evangelho à Luz do Espiritismo. Nós seguimos o texto básico de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. E no seu capítulo 9, o assunto que será tratado hoje se intitula Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Utiliza como base 2 versículos de Mateus. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Neste capítulo, Allan Kardec faz o comentário intitulado Injúrias e Violências e inclui como mensagens espirituais, instruções dos espíritos, a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e resignação e a cólera. Em realidade, esse tema, ligando injúria, violência e com a bem-aventurança dos pacíficos e brandos, ele é extremamente oportuno e atual. Quando nós acessamos qualquer mídia dos nossos dias, nós ficamos assustados com os índices de violência, várias formas de violência que assolam o mundo e principalmente o nosso próprio país, o Brasil. É interessante que, se de um lado nós podemos sentir os indícios da falência do Estado no tratamento das questões da violência e da sua profilaxia, com base na educação e na melhor preparação da população, das suas condições de vida. Por outro lado, nos interessa que hoje temos a visão de natureza espiritual. O que dizem os espíritos sobre isso? Qual é a orientação que eles nos apresentam para um tema tão necessário para ser refletido nos centros espíritas e nos nossos próprios lares? Então, nós vamos dar início a mais esse bate-papo sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho interessante aqui esses 2 versículos que o Kardec seleciona, né, que eles não estão na sequência, né, Flávio? Uhum. Eles, se não me engano, é o 5, o 9. O 5.4 e o 5.9. Né? E Kardec correlaciona esses 2 versículos porque eles tratam de um tema importante. Primeiro, a questão da herança da terra. É talvez a única parte no Novo Testamento que esse verbo herdar, está relacionado a herdar algo de material. Normalmente está a herdar o reino dos céus, quando Jesus encontra o doutor da lei, antes da parábola do bom samaritano, herdar o reino dos céus. Mas nesse aqui, Jesus se refere a uma questão material. E aí é importante a gente refletir sobre isso, porque nós estamos falando aqui de algo que diz respeito à nossa vida cotidiana, à nossa vida no mundo. Uhum. E ele, por isso, pelo herdar, é que ele também traz o outro versículo, que é bem-aventurados que promovem a paz, ou pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Então há também aí uma correlação entre ser filho de Deus, ter uma herança, mas de algo que está relacionado à nossa existência material. Uhum. A vivência. Né? Não seria também a permanência que nós pudéssemos continuar reencarnando no planeta Terra nessa transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Né? E se herdar a Terra também tem esse sentido, se eu poder continuar vivendo aqui, né, no planeta, não é isso? E daquilo que está relacionado, muito bem lembrado, da gente poder continuar utilizando o benefício da encarnação, porque a gente sabe lidar de acordo com a nova conjectura que é necessária aos nossos dias. Né? Porque o próprio Kardec fala, quando ele vai comentar os versículos, né, que Jesus se referia que até então a terra ou os elementos materiais haviam sido conquistados pela violência, que a gente ainda vê nos nossos dias, infelizmente. Mas que gradativamente, paulatinamente, aquelas pessoas que têm a capacidade da brandura, que promovem a paz, até nas nossas empresas a gente vê isso, né? Aquele líder rígido, aquele líder que era muito mais um capataz do que um gestor, não tem mais espaço hoje em dia dentro das organizações, né?
É interessante a gente ver, por isso que Kardec enquadra dentro da estrutura do capítulo esses versículos com o título Injúrias e Violência, né? E é interessante a gente pegar exatamente o momento em que Jesus falou isso, que foi no Sermão do Monte. E Humberto de Campos vai dizer que naquele momento as promessas de Jesus, a gente interpretando, elas não tinham um caráter presentista, mas, como ele dizia, pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Então, naquela época, vivia-se, então, um contexto de injúrias e de violência. Aí Jesus veio, proferiu essas bem-aventuranças para que, no incomensurável futuro humano, isso seja retrabalhado no âmbito do coração. Aí, por isso esse sentido, e tanto é que depois, na sequência, Kardec coloca mensagens para nos instruir, para nos orientar. Uma delas é a afabilidade, a doçura. A outra vai ser a paciência, obediência e resignação. E a outra, a cólera, ou seja, como que a gente deve agir perante a cólera. Então, na verdade, ele oferece mais um roteiro, mais um desdobramento para esse processo de transformação interna que nós devemos exercitar dia a dia. Eu queria voltar aqui um pouco, ainda nesse momento que Jesus subiu ao monte, né? E que o Flávio começou a falar aí do livro Boa Nova, onde Humberto de Campos traz para a gente os bastidores daquele grandioso momento, né? E o capítulo 11 do livro Boa Nova é fantástico nesse sentido, para poder esclarecer como é que foi tudo aquilo. E cita aqui para a gente que o Levi, Mateus, então Levi, foi procurado por três amigos. Três amigos que estavam querendo, né? Até falaram para ele, vou ler até um pedaço aqui, ó. O novo reino congregará todos os corações sinceros de boa vontade. Então a gente quer se irmanar junto com Jesus nesse contexto. Aí o Mateus é tão duro com esses amigos, né? E eram amigos. Ele fala assim: o que você, Lisandro, pode ajudar aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas aflições? Então ele jogou ali, naqueles três amigos, um balde de água fria. E chega Jesus naquele momento e eles começam a dialogar. E o Mateus começa a contar, olha, o pessoal queria ajudar, mas, ó, Senhor, não tem condição, né? Olha, aleijado, pessoas de má vida, então, como é que essas pessoas vão contribuir? E Jesus começa a questionar, falar com ele assim, falar com Levi, poxa, Levi, mas a gente tem que olhar para o que o Jesus chama aqui de, vou até ler a frase que ele diz aqui, ó. Nós temos que olhar para, aqui, ó, é imprescindível, pois, Levi, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Levi toma um choque, que achou que o mundo ia se conquistar, né? O evangelho ia se difundir ali pela conquista de territórios, né, diferentes, e não no coração. E Jesus dali se dirige para o monte e cita as verdades, como Humberto de Campos fala, né? Imortais, as verdades celestiais, que estão ali no Sermão do Monte. Aqui, né, no próprio Kardec, no item 5, ele comenta como que Jesus recomendaria os bens terrenos, que ele nos recomenda que nossos bens são espirituais, né? Então ele fala o seguinte, que enquanto nós estamos aqui na Terra, nós precisamos dos bens materiais ainda. Então o que ele recomenda é que nós não façamos mais o uso dos bens materiais, né, sobrepondo o que os bens espirituais. Então ele fala assim, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele recomenda é que não ligue a esses últimos mais importantes que os primeiros. Pois é, na verdade o Cristo faz dessa afabilidade e doçura ali no número 4, né, uma lei, né? E por essas máximas ele traz a brandura, a afabilidade, a doçura como uma lei. Nós normalmente não somos muito experientes em seguir lei, né? Uns educados, né? E aí fica a pergunta, por que nós não conseguimos seguir a lei, né? Porque Lázaro, no item 6, vai justificar o porquê.
porque nós não entendemos que isso provém do nosso coração e precisamos transformar isso aí. Nós não seguimos a lei porque a violência, a cólera vem de dentro de cada um de nós, né? Nós conseguimos seguir essa lei por causa disso. E ele diz aqui, ó, o mundo está cheio dessas criaturas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas desde que nada as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade. Aí, esse é o nosso comum no trânsito, né, na escola, em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, seja lá quem for, né? Dessa forma, nós não conseguimos ser brandos, porque nós não entendemos que está dentro de nós, precisa ser arrancado de dentro de nós. Tem uma frase que diz assim, né, eu sou bom, mas não piso no meu calo, né? Exato. Exato. E ainda em Lázaro, a gente vê o seguinte, que ele fala aqui, ó, desse mesmo item que você está falando, que a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então, quer dizer, apesar de ter muito conhecimento, mas tem a indiferença moral. Por isso a gente não... Aí dificulta a minha ação em sociedade para evitar essa violência que o César fez referência no começo, né? Eu sou mais importante do que os outros, que as outras pessoas, e acabo não seguindo a lei que Jesus colocou. Bom, a conversa está muito interessante, bastante atrativa, mas nós temos que nos preparar para uma pausa e lembrando que após este intervalo nós voltaremos ao assunto, dando desdobramento às ideias de contexto também, que tudo isso aconteceu e foi registrado pelos evangelistas e pelo próprio Allan Kardec. Então, até o próximo bloco. Estamos retornando ao estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos dar sequência àqueles comentários inicialmente históricos e já com alguma relação com obras espíritas. Bom, é interessante a gente ver essa questão da mansidão. O que ela realmente significa. Alguns locais traduzem como brandura, outros como doçura. No caso, Kardec, na edição original, na língua que ele escreveu, a língua francesa, seria a doçura. Bem-aventurados os que são doces. E depois vai ter aquele item, afabilidade e doçura. Aqui no Brasil, por uma questão de língua, traduziu-se como brando, mas no fundo é a mesma coisa. E quando a gente fala brando, a gente tem que ter essa ideia de que a gente não pode ser brando esperando algo em troca na presente vida. Naquela ideia de uma mão lava a outra. Por isso que Kardec até coloca aqui uns desdobramentos dessa brandura, né? Paciência, afabilidade, obediência, resignação. Isso aqui, essa questão da brandura em nossa vida, deve ser um exercício constante. Deve ser algo que a gente deve trabalhar dia a dia, mas não esperando uma recompensa nessa vida. Vou fazer isso porque se eu fizer tal coisa, eu espero ganhar outra coisa, que eu quero muito. A ideia não é essa, não é a ideia da barganha, nem com Deus, nem com Jesus, mas é a ideia do autoburilamento do espírito dentro de um processo de aprimoramento moral que pode levar séculos e até milênios. É um processo de conscientização, na verdade, para a gente não ficar encolerizado. Por isso é que tem o item cólera logo adiante. O que eu acho interessante é que quando Jesus profere essa frase no Sermão do Monte, assim como todas as bem-aventuranças, né, nós estamos acostumados a olhá-las de uma maneira muito superficial e não ver o profundo choque, a mudança de perspectiva que Jesus propõe. Porque os judeus naquela época e alguns povos na atualidade ainda acreditam que herdar a terra, ser chamado de filho de Deus, é algo que é uma prerrogativa, uma distinção que dá direito deles de lutar contra o semelhante, de utilizar da violência. Quando Deus promete a terra para o povo hebreu, a gente olha o Velho Testamento, em várias situações ocorrem situações de guerra, de conflito. E talvez eles ainda esperassem isso. E
E a gente percebe que logo depois, na década de 70, tem uma revolta em Jerusalém contra o Império Romano, que, quer dizer, Jesus já preparava o espírito daqueles que o ouviam para evitar esse tipo de postura, dizendo para eles, são os brandos, os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus e que herdarão a terra, não é através da violência, que era a disposição que se tinha de lutar, de ir contra o inimigo, de buscar um adversário e de fazer uma distinção, né? E Jesus vem trabalhando essa característica nossa de buscar conquistar as coisas através da violência contra o próximo, através da... Hoje nós não temos, talvez, de uma maneira tão exacerbada, aqueles conflitos de maneira entre povos. Mas hoje a gente tem as críticas, a gente tem, quando a gente destrói as ideias dos outros, ou seja, Jesus vai preparando o nosso espírito, mudando a nossa maneira de ver as conquistas reais. Nesse contexto histórico que você traz, situando o Sermão da Montanha como um impacto profundo, né? O espírito Amélia Rodrigues, na obra Pelos Caminhos de Jesus, ela cita que era uma carta de alforria, lavrada em decretos de amor e de paz. Quer dizer, na medida em que eu vou, aproveitando o que o Flávio comentou, né? Eu vou fazendo o meu autoburilamento, me autoconhecendo, vou me modificando, essa carta de alforria é para mim uma libertação. Eu vou abrindo mão de determinadas situações que me entristecem, que me trazem prejuízo, e vou entendendo o quanto é importante essa modificação minha para que eu encontre a paz e, em consequência, implante o reino de Deus no meu coração. Né? Essa é a dificuldade nossa de entender essa correlação. Eu estarei me libertando. Ao adotar essa postura, essa prática de brando e passivo, eu estou me libertando, é diferente, né? E é interessante, né, que a espiritualidade não escreve nada à toa, né? Quando a Amélia Rodrigues fala carta de alforria, alforria é aquele que te liberta da escravidão, né? E o ato de violência, ele acaba te escravizando, porque você vai ter que lidar com ele depois. Então é só através de você mudar essa postura que te escraviza que você passa a ser filho, passa a ser herdeiro, e aí você de fato está livre. O Saulo, você comentou um assunto duplamente atual. Esses dias atrás foi lançado o filme Noé. E no filme Noé, nós encontramos ali, embora todo o efeito cinematográfico, né? Porque foi feito para essa geração, né? Uma enorme, vastíssima licença poética, né? Que foi criada em torno de um trecho pequeno do Gênesis, né? Mas o que a gente nota é que naqueles tempos registrados pelos textos de Moisés, havia uma aceitação da violência em nome de Deus, como se Deus estivesse determinando. E é chocante quando você vê o filme, que é um belíssimo filme, porém isso fica claro. E a outra questão é uma questão muito clara no mundo de hoje. Vocês falaram aí, citaram Joana de Ângeles, da carta de alforria, libertando a pessoa da ignorância. Da Amélia Rodrigues, aliás. Vejam o que acontece hoje com a manipulação de marketing sobre a opinião pública. Eu me lembro que alguns anos atrás, a população brasileira, quando consultada, mais de 66% era contra a liberação de armas. Entrou em jogada partido político com base em orientação de marketing e, de repente, viraram e foi aprovado. Então, hoje nós vivemos um grande risco porque a gente tem assistido em muitos momentos essas propostas marqueteiras para defenderem a escravidão intelectual, social das pessoas. Isso é uma forma de agressão e de violência à cidadania. Então, nós vivemos hoje uma outra forma de violência que não era conhecida no passado. E que não deixa de ter efeitos tão nocivos. Exatamente. Porque a gente que tem o conhecimento espírita sabe que as nossas ações têm desdobramento depois da nossa existência. E aí vem as técnicas de desconstrução de propostas e de pessoas.
E, infelizmente, é uma coisa que é um hábito que está se arraigando no seio da população e de várias agremiações religiosas, de desconstrução da imagem de lidadores espíritas. É interessante a gente ver um pouco essa ideia de Kardec, desses versículos que ele selecionou. Então ele pegou esse do bem-aventurados os brandos. E os brandos ele entende como aquele que perante as injúrias e violências acabam sendo afáveis, doces, pacientes, resignados e que não praticam ou exercem a cólera, uma reação. Por isso que na sequência ele coloca aquele outro versículo de bem-aventurados os pacíficos. Algumas traduções colocam pacificadores. No caso aqui eu vou pegar da tradução ecumênica da Bíblia, vai dizer que são aqueles que agem em prol da paz. Então a gente vê que tem um verbo um pouquinho diferente. Não é só um pacífico passivo. Ele tem que ser brando, mas ele tem que agir em prol da paz. E a gente usando um procedimento que Kardec adota ao longo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a questão de cruzar as passagens do Velho com o Novo Testamento, ou do Novo Testamento, a tradução ecumênica da Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, ela vai indicar 2 trechos que tem a ver com essa questão do agir em prol da paz. Um trecho da carta aos Hebreus e outro da carta de Tiago. Quando a gente pega a carta de Hebreus, no 12, 14, nós vamos ver aqui: procurai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando a gente vai em Tiago 3,18, vamos ver onde está aqui no 3,18, o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Então a gente vê que esses 2 versículos complementares, concordantes, confirmam exatamente isso, essa ação que nós devemos ter. Então não adianta só se resignar, não adianta só se recolher perante uma dificuldade ou uma agressão, enfim. Mas a gente deve, em contrapartida, buscar promover a paz. Aqui, Flávio, só na sequência do Flávio, tá? Emmanuel nos dá assim uma receitazinha, né? Fala assim, no livro Palavras de Vida Eterna, pacifica sempre. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, e a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Aí mais embaixo ele fala assim, censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberá por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Não depende de nós. E aí entra a música do Nando Cordel, né? A paz do mundo começa em mim. Isso. Se eu tenho amor, com certeza Bem lembrado. serei feliz, né? Que é uma música atual que contribui muito para que a gente entre nesse clima de pacificação, né? Bom, amigos, nós vamos então agora lembrar que haverá um intervalo, mas após o mesmo nós estaremos retornando aos estudos e aos comentários deste capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amigos da FEB TV, nós estamos agora iniciando o último bloco de estudos do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos, neste momento, fazer assim uma relação maior do tema central dessas bem-aventuranças, dos brandos e pacíficos, com mensagens espirituais e com algumas ações. Nós lembramos, inclusive, que o reformador do mês de novembro do ano de 2014 trouxe como tema central preservemos a vida, lembrando dos vários aspectos, nuances, né, da defesa da vida.
a questão do aborto, da eutanásia, das drogas, da violência e agora do suicídio. E lembramos, inclusive, que num opúsculo da fé exposto, disponível no portal www.febnet.org.br, você pode baixar um opúsculo intitulado Violência Não. E nesse opúsculo há muitas coisas interessantes, mas há um trecho de um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, que fala sobre a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Então, agora é importante lembrarmos disso. E também, no mês de novembro do ano de 2014, nós tivemos em Brasília, com apoio da FEB e do seu Conselho Federativo Nacional, um movimento em nível nacional intitulado Você e a Paz, com Divaldo Pereira Franco. Então, há no movimento espírita várias outras mobilizações e esclarecimentos no sentido da profilaxia da violência e da difusão da paz e da doçura. Então, vamos dar sequência a esses comentários. Lembrando, você comentando sobre a ação, quando a gente lê no Evangelho, lê nas Bíblias, pacífico e pacificador, nós temos aí uma distinção, porque é um adjetivo do indivíduo, mas também deve ser um padrão de ação. E essas duas dimensões, de uma qualidade, de uma característica e de uma maneira de agir, devem estar presentes. Não basta simplesmente ter a característica de ser pacífico, é preciso também promover a paz no mundo. Eu queria trazer aqui dentro daquela compilação do Evangelho segundo Emmanuel, né? Foi um trabalho realizado, encabeçado pelo Saulo. Tem nesse item do Bem-aventurados os mansos e pacíficos, tem uma mensagem de Emmanuel que saiu no Consolador. Quando é que foi esse Consolador aqui? Tem lá, né? Não, está no livro Escrínio de Luz, desculpa. Deixa eu voltar para ele aqui. Em que ele fala mansos... Deixa eu voltar para ele. Aqui. Mansos de coração. E vem um pouco, assim, ao encontro do que o Flávio falou no bloco anterior, que o Zé Luiz também comentou. Ele diz assim, Emmanuel começa da seguinte forma: quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. E Emmanuel ainda complementa assim, muita gente, a pretexto de merecer elogio ao Evangelho, né, porque é bem comum, né? Adentrou as portas da casa espírita, de qualquer denominação religiosa, se espera que a gente tenha aquele comportamento manso, até de santo, né? Vamos dizer assim. E Emmanuel diz, muita gente, a pretexto de merecer esse elogio, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando dessa forma que está cultivando uma certa humildade, essa certa mansidão. Mas na frente ele diz que o que tem que fazer é aproveitar o roteiro que Deus nos deu, nessa oportunidade de vida, de reencarnação, trabalhar sem hesitação, sem fraqueza, sem essa pretensa ou falsa humildade, né? E queria também destacar, numa outra mensagem de Emmanuel, chama Possuir. Essa aqui está no livro Taça de Luz. E ele começa falando sobre bem-aventurados os brancos pacíficos, porque possuirão a terra, né? E comenta, Emmanuel, com esta afirmação do Senhor, podemos reconhecer que há diferença fundamental entre possuir e ser possuído. Nessa mensagem ele fala aquilo que a gente deveria saber. Tudo pertence a Deus. Deus é o possuidor. Só que em nome dele a gente pode possuir essas coisas que nos elevam, que nos melhoram, que nos caminham junto com a gente, com a evolução. Dentre essas ele cita a mansuetude, a questão de ser pacífico. Às vezes é bom ser espírita dentro do centro espírita, é fácil, dentro do tempo religioso é fácil, né? Aí lá fora, com aquele irmãozinho que nos dá uma fechada no trânsito, você acaba de ouvir uma palestra, sai dali, aí preciso dar uma fechadinha, né? Então esse é o nosso grande desafio, de ser espírita fora do templo religioso. E aí, falando do trânsito, a gente viu aí os exemplos de um frenesi de cólera que teve um irmão nosso e que destruiu o veículo do outro, né?
Isso aqui no item sobre a cólera, que está nesse capítulo, fica muito claro. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedecem. Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Se a gente é realmente brando e pacífico, a gente não vai cair nessa de atacar, de se encolarizar, né, por causa de uma coisa de trânsito. E, às vezes, pode destruir a nossa atual reencarnação por causa de alguns segundos De reflexão, né? de reflexão que nós não tivemos. Alguns segundos nos quais nós explodimos e podemos perder todo o investimento de uma encarnação inteira, que a gente sabe que não é pouca coisa. O que você falou agora, o Zé Luiz, e falou também o Edmilson, me faz lembrar uma brincadeira que eu sempre falo. Essa história de ter cara de santa casa, ou seja, de bonzinho, de doente, rogando para ser curado e melhorado dentro do centro espírita, no momento que está em dificuldade. Ter palavras meigas, doces, e de repente, saindo daquele contexto, a pessoa se torna um leão na hora de falar, de agredir, de cobrar, onde quer que seja, dentro ou fora do movimento espírita. Então é essa coerência que nós estamos precisando realmente adotar em nossas vidas. Aqui fala, só cortando, Saulo, dentro dessa mensagem de mansos de coração, César, que a cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é esse princípio de amor. Né? Então, ele reforça muito que a gente tem que manter esse princípio aqui, cortês, gentil, em todas as situações. Todas. Saindo de uma situação, né, de reflexão, como uma palestra, uma reunião, e encontrando as dificuldades, aí é que a gente tem que mostrar Põe em realmente prática. esta cortesia, esta gentileza, para manter esse sentimento salvo. E o exemplo maior sempre é o exemplo do Cristo, né, que sempre teve uma postura muito ativa no mundo em todas as situações. Não era só dentro da sinagoga, ele como judeu, mas nas praças públicas, nos eventos sociais. E aquele exemplo do sacrifício também, porque não se promove a paz sem o sacrifício. Sem você, diante da incompreensão alheia, adotar uma postura que ela não é conivente, mas ela também não se vale das mesmas armas para promover a transformação. Quer dizer, e Jesus é o exemplo maior, sendo brando e pacífico, sem nunca deixar de agir, recebendo a agressão daqueles que conviveram com ele, foi paulatinamente, de um burgo singelo na Palestina, ganhando o mundo inteiro com a sua proposta. Aí nós vemos como é importante, né? Aquele conceito da lei que nós trouxemos no primeiro bloco, né? A norma de conduta, vamos dizer assim, com isso que o Xaxá trouxe. Manso de coração que Emmanuel oferece. Oferece tudo que nós comentamos aqui, o César comentou, colocou. Nós somos num processo de construção para sermos brandos e passivos. Então, o primeiro passo é admitir que eu preciso seguir essa norma de conduta e depois, aos poucos, ir construindo com esse roteiro que foi colocado aqui para que eu me torne realmente um brando passivo. Né? E se eu não admitir que eu preciso da lei, que eu preciso construir esse processo, eu vou ficar paralisado, não vou sair do lugar, não vai adiantar nada. Outra coisa, na linha do que o César comentou agora mesmo, que às vezes nós utilizamos como desculpa para nos encolerizarmos e não sermos brandos e pacíficos, é o problema do organismo, do nosso corpo. Não, eu sou assim nervoso porque eu tenho um problema de fígado e que me dá, eu tenho um problema, eu tenho uma úlcera no estômago e por isso que eu sou nervoso. Sendo que seria o contrário. E o Hahnemann, aqui no item 10 desse capítulo 9, ele nos traz isso bem claro. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Então, é o cuidado que nós devemos que ter, inclusive nós espíritas, na condução desse processo, né? Bom, pessoal, é interessante que ao encerrarmos o estudo desse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem intitulada A Paciência, onde um espírito amigo do Ávore escreveu algo muito interessante, começando assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos.
Há muitos anos atrás, entre as visitas que nós fizemos periodicamente a Chico Xavier em Uberaba, nós o acompanhamos numa visita de apoio, a chamada peregrinação a um bairro na época carente. E ele leu essa mensagem, passou para o comentário de todos e ao final fez um depoimento interessante. Que quando ele era jovem, ele leu isso e não entendeu. Pediu o apoio dos espíritos para a interpretação e Emmanuel não se manifestou. Passado algum tempo, dentro da sua atividade profissional, ele estava visitando uma exposição de gado no interior de Minas, em preparativos para a exposição como funcionário do Ministério da Agricultura. E viu os animais serem lavados com escova de aço, vacinados, viu as marcas, né, do proprietário feito a ferro e fogo, e ele condoído com tudo, aí apareceu Emmanuel. Chico, você se lembra da sua dúvida? Esses são os eleitos, são os melhores. Eles estão sendo preparados, estão sendo testados para que eles sejam expostos e admirados. Então, é interessante nós encerrarmos esse programa da FEB TV, convidando para um outro dia o Espiritismo à luz do Evangelho.